Se eles tivessem sucumbido às suas adições e eles tivessem não conseguido serem funcionais o suficiente a ponto de aprenderem os seus instrumentos e melhorarem como compositores, eles teriam falhado no seu processo sublimatório, mas aqui eles são a prova de que é possível. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Faltam 22 músicas pra gente traduzir a discografia completa dos Chili Peppers e essa semana provavelmente só vai ter um vídeo, porque o nosso querido doguinho que está andando por aqui, está embaixo de mim, olhando pra mim nesse exato momento com uma cara de culpado, roeu os cabos da internet. Então pra mim vai ser difícil fazer o upload de todos os vídeos dessa semana. Então provavelmente só vai ter um vídeo essa semana. Se eu conseguir eu faço dois, mas não prometo nada. Mas o dos Chili Peppers não vai faltar. E aí eu já vou na casa de um amigo pra fazer o upload desse vídeo que provavelmente vocês estão assistindo agora. Então deve ter dado tudo certo. Vamos pro vídeo de hoje, que é Aquatic Mouth Dance. Uma música excelente. Eu acho que na época que o Unlimited Love foi lançado não foi uma música que me chamou muita atenção. E até pelo meio dela ali, né, que a gente tem uma ponte com solos de trompete, uma coisa bem inusitada, assim. Mas reescutando ela agora nesse momento, é uma música muito boa. Ela tem todos aqueles elementos que a gente já está acostumado, que a gente gosta muito. Melodias e harmonias fantásticas, aquele baixo padrão especial do Flea com muito groove. A gente tem ali um jazzístico, uma ponte jazzística, né, onde eles fazem ali seus solos, trompete, baixo, quebradeira, Chad Smith com seus tempos. É impressionante assim, a habilidade que o Chad Smith tem de fazer tempos complexos, mas que soam naturais. E isso é uma coisa que a galera do prog sempre se perde, assim, né? Claro que Chili Peppers não é progressivo, mas eles usam tempos que não são os padrões 4x4 e mesmo assim sempre tem uma sonoridade, um embalo que fica natural, fica bom de ouvir. Outra banda que fazia isso muito era o Soundgarden. Eles usavam alguns tempos que não eram os normais dos padrões que a gente está acostumado do 4x4, mas mesmo assim as músicas continuavam com embalo. E isso é uma marca de grandes compositores, de grandes músicos, de fazer algo que seja complexo, parecer fácil e ser mais do que fácil ou difícil, ser degustável. Uma música que a gente não entende toda a sua complexidade, mas mesmo assim ela nos agrada. E eu acho que essa é a essência dos Chili Peppers já há bastante tempo. A gente tem um Chili Peppers muito maduro. Essa música é prova disso. Vamos esperar para ver o que vai sair aí dessas novas composições de estúdio que estão para vir. Mas por enquanto a gente fica hoje com Aquatic Mouth Dance. Como sempre, a gente começa pelo nome da música e ela se traduz como a dança aquática da boca. O que será que ele quer dizer com isso? Vamos descobrir juntos. Mas aqui tem uma entrevista onde o Anthony diz que ela é uma homenagem para tempos antigos, falando aí da criação dele e da vida difícil durante os anos 80, mas tentando refletir sobre esses períodos aí, né? Esse período que ele passou com uma luz positiva, porque foi isso que tornou ele quem ele é. Maduro, maduro. Gostei dessa entrevista e dessa frase e dessa declaração do Anthony. Vamos para o verso 1, onde ele diz: Looking back at the years gone by when the message changed my life. Heavy metal, the nest was dead well, and the rappers gave me delights. Né? Aqui já dá pra pegar a referência, né? Que tem o Rappers Delights, né? Então provavelmente deve ser aquela música que ele tá falando. Vamos lá. Looking back at the years gone by. Eu olho para trás, né? Eu retrocedo, né? Eu faço aí, eu relembro os anos que já se foram. When the message changed my mind, quando a mensagem mudou a minha vida, né? Aqui a gente tem uma mensagem específica que é uma música chamada The Message, escrita pelo Grandmaster Flash and the Furious Five, né? Então aqui a gente tem o Anthony já mostrando uma das influências dos Chili Peppers, né? Eu até imaginei que o The Message fosse ser do George Clinton, mas na verdade é do Grandmaster Flash. Então a gente tem rap, a gente tem funk e a gente tem, né, o Gênesis dos Chili Peppers, tá tudo padrão que a gente já analisou há bastante tempo. Heavy metal, the nest was dead, well, and the rappers gave the light. Vamos por partes porque tem muitas referências. Essa é aquela letra que provavelmente vai ser um vídeo maiorzinho, porque o Anthony gosta de inserir grandes referências durante a letra, né? E ela tem 4, 5, 6, 7 versos, né? Se preparem aí para um vídeo de uns 25 minutos no mínimo. Imagino que o fã de Chili Peppers goste quando tem bastante referência na letra, né? Mas é interessante porque quando o Anthony fala que o heavy metal e o ninho estava morto, é a ideia de que ele deu uma entrevista dizendo que o heavy metal, os Ramones, né, e o punk estavam fazendo muito sucesso na época, mas aí ele escutou a música The Message, que virou um hit. E aí isso aí abriu os olhos pro Anthony de que ele não precisava se fixar em um estilo só,
para poder achar o seu lugar no mundo musical e talvez no mundo em geral. Então é interessante essa ideia de que a grande variedade de estilos fazendo sucesso mostrou para ele que ele tinha várias opções, né? E aí aqui ele até diz assim, tu não precisa ser o Al Green ou ter a voz do Freddie Mercury para encontrar o seu lugar no mundo da música, né? Tu pode apenas rimar e desenvolver um personagem, né? Desenvolver o teu caráter, a tua persona, também pode ser uma outra maneira de fazer isso, né? E os rappers tinham muito isso, né? Acho que até o roqueiro, ele tinha a coisa de virar um personagem muito mais do jeito de se vestir, mas os rappers tinham aquela ideia de virar um personagem não só pelo nome, mas pelo exagero de como se vestia, né? Os roqueiros geralmente sempre foram exagerados, mas muito mais excêntricos do que o rapper que exagerava a sua persona de rapper, assim, é mais ou menos a mesma energia, mas eu acho que os rappers traziam mais para a ideia do character, do personagem, e os roqueiros traziam mais para essa ideia da persona, né? Da fantasia, né? No fundo, é a mesma coisa, mas tem uma leve distinção de como abordar a sua característica ou aquilo que te define para o público, né? Como que as pessoas vão te enxergar como artista. Então é interessante o Anthony falar que ele podia ser uma combinação de todas essas coisas. Well, and the rappers gave the light, né? Então aqui ele falando da música Rapper's Delight, do Sugar Hill Gang, que também virou aí um som de muito sucesso, né? Então, os rappers nos deram, né? O delight é o deleite, né? Mas aí, na verdade, é a ideia de apreciar alguma coisa, mas também é o nome da música, né? Então, se deleitaram com o sucesso que a música fez, né? E essa música é uma que retorna, geralmente, quando tem algum meme, né? Memes, ou alguma coisa de viral, assim, né? O Rapper's Delight até alguns anos atrás também voltou a viralizar, então é uma música que tá sempre aí no inconsciente coletivo da música pop, né? But I don't know who was looking out for anyone like me and you, maybe it was Suzy Sue, né? Então aqui a gente tem o jeito que tá escrito, não é o jeito que é pronunciado, até tive que procurar, né? Que tem a Banshee, como é que é o nome dela? Banshee... Suzy and the Banshees, né? Mas o jeito que escreve é com Silks, né? Que, se eu não me engano, esse jeito de escrever tem a ver com alguma coisa nativa americana, né? Mas aí tá um pouquinho longe da minha análise e do meu conhecimento antropológico, mas ele diz, eu não sei quem está looking out for anyone like me and you, né? O looking out é a ideia de alguém estar não te observando, mas a ideia de observar com cuidado, né? O lookout é a ideia de... Tu pode falar lookout como expressão de cuidado, tipo assim, meu Deus, look out, né? Vai acontecer alguma coisa, tome cuidado, mas o looking out for me and you é a ideia de alguém que está nos observando com o cuidado, o olhar, né, familiar, aquele olhar de alguém que se preocupa com a pessoa, né? Então, eu não sei quem estaria preocupado em olhar para alguém como eu e você, né? E aí... aqui diz que provavelmente seria uma referência pro Anthony e o Flea, né? Que seriam... A gente analisou em algumas outras músicas biográficas em que eles dizem, né? Das coisas que eles aprontavam e eles ficavam muito tempo sozinhos e com muito tempo livre, né? Oficina do diabo e eles ficavam aprontando. Então não tinha ninguém para observar esses dois jovens delinquentes, né? Então maybe was a Suzy Sue. Que ela também tinha uma banda. Talvez uma figura materna que eles estavam procurando. Não sei. No verso 2 ele diz, Day to day was the way we play. Well, everybody needs to eat. Girl is gone and the front door too. Well, I guess we move our feet. Né, vamos lá. O dia a dia era do jeito que a gente brincava, né? O play é a ideia de brincar, de tocar, né? De se estar ali... interagindo, estar vivo, estar em movimento, né? E aí ele diz, well, everybody needs to eat. Aí aqui faz a referência ao verso anterior, que ninguém estava olhando por eles, e aí ele diz, bem, todo mundo precisa comer, que é a ideia desse passado delinquente da juventude dos dois, né? Girl is gone and the front door too. Well, I guess we move our feet and I don't know why. A garota se foi e a porta da frente também. E aí aqui, seguindo a referência, é que eles não estavam pagando o aluguel do lugar que eles estavam morando, e aí a landlord, né, a landlady, ela foi lá e tirou a porta da frente do apartamento do Anthony e do Flea, e eles continuaram morando num apartamento sem porta, né? Eu acho que isso, mais Chili Peppers que isso, impossível, né? E Girl is Gone, a princípio pode ser uma referência a alguém, mas a gente tem, né, a ideia de que a garota se foi e a porta da frente também. Então, as coisas indo embora da vida deles. Talvez essa aqui seja a metáfora maior do que uma referência específica, né? Well, I guess we move our feet. Então, bem, eu acho que é melhor que a gente mexa os nossos pés, né? Então, pode ser a ideia de se mandar dali, pode ser a ideia também de se botar em movimento para achar um jeito de pagar o aluguel, mas também pode ser a ideia de dançar. And I don't know why the color of your eyes was stolen from the sky and earthquakes never need to lie. Interessante. A cor dos seus olhos foi roubada dos céus e os terremotos não precisam mentir, né? Então aqui, segundo a referência que eu estou procurando aqui, no Stadium Arcadium,
na música Animal Bar tem Raindrops will fall from the sky, stealing their shape from your eyes, né? Então, as gotas de chuva vão cair dos céus, roubando o formato dos seus olhos. E aqui, a cor dos seus olhos foi roubada do céu, né? Uma letra levemente parecida, né? Não sei se faz referência à mesma coisa, né? Não sei se eu concordo com essa referência, mas aí ele diz que os terremotos não precisam mentir, porque é uma coisa que se anuncia e todo mundo sabe que está acontecendo, né? Aquatic mouth dance is waiting for you. Is waiting for you now, né? Então, a dança aquática da boca está esperando por você, né? Pode ser beijar alguém, mas também pode ser fazer um gargarejo, fazer um bochecho, né? Acho que aqui não fica tão claro qual seria a ideia dele sobre a dança aquática da boca. Everyone and their best friend knew that the West was overdue, growing out of the fertile dirt, well, and the cracks were falling through. Interessante. Todo mundo e o seu melhor amigo sabia que o Oeste estava, né, já overdue, é aquela coisa que já está atrasado, né? Por exemplo, se as tuas contas estão overdue é porque já está na hora de pagar, né? Já atrasou. Mas o overdue aqui, vou até pesquisar uma referência, mas se eu não me engano o overdue é a ideia de que tipo assim, já foi o seu tempo, né? Já quem conseguiu conquistar o Oeste conquistou, quem não conseguiu não conquistou. Aqui está dizendo como atrasado. Deixa eu ver se tem outra tradução. Vamos usar como vencido, mas não a ideia de vencer, de ser vitorioso, mas de vencido porque já estragou, né? O Oeste já estragou, já passou do prazo de validade. Isso pode ser overdue também. Growing out of the fertile dirt, né? Então ele estava crescendo, né? Mas aí o growing out é a ideia de que ele cresceu demais da terra fértil, né? Mas aí o dirt pode ser terra, mas também pode ser sujeira, né? A sujeira com fertilidade. E essa ideia de que todo mundo se mudou. O Oeste é o quê? O Oeste é Califórnia. Então todo mundo quis ser famoso na Califórnia e também lá na Califórnia, São Francisco foi a corrida do ouro, né? Então a ideia de vencer a parte dos Estados Unidos que ainda não tinha sido colonizada, né? E desbravada, né? Porque era uma terra que tinha muitos animais selvagens, tinha os nativos-americanos que eram muito, né, guerreiros ali, ferozes, que deram trabalho para os americanos conseguirem vencer e conquistar o Oeste. Então é a ideia de que já passou do prazo. Quem foi, quem venceu, venceu, quem achou o ouro, achou, mas quem não achou, já é tarde demais, né? Well, and the cracks were falling through. Então essa aqui é a ideia que ele corrobora com o que eu falei, que é bem os cracks, as rachaduras, né? Elas estavam aí, were falling through, né? As rachaduras estavam caindo, né? Mas caindo, traduzindo literalmente, as rachaduras estavam caindo através, mas é a ideia de que já tinha muitas rachaduras nesse solo, ou nessa terra, ou nesse lugar, e seja que a ideia de que já não está mais tão fértil assim, né? Já foi sugado todo o seu conteúdo. But I don't know what I'm looking for, I only know the deepest cut, it's coming from my gut. Então eu não sei o que eu estou procurando, eu só conheço o corte mais profundo, e ele vem do meu centro, né? O my gut vem do meu estômago, né? Aquela ideia de sentir profundamente, né? Como já dizia o poeta, não se sente o amor com o coração, se sente o amor com as entranhas. Então é essa ideia de que ele tem até uma intuição, né? O corte mais profundo pode ser um trauma, mas ele tem a intuição de que o Oeste já foi vencido, conquistado e já passou da hora de conquistar o Oeste, né? Já é tarde demais. No verso 4 ele diz, Parking lot of the old Starwood where the misfits like to go, Billy Zoom and his silver string, well, it might just be John Doe. Vamos lá, né? Vamos por partes que aqui tem bastante referência. Parking lot of the old Starwood. O Starwood era um clube de punk que ficava em Hollywood. Então eles estavam ali no estacionamento do Starwood porque eles não conseguiam entrar, né? Onde os Misfits like to go, né? Então eu achei que era a banda Misfits, que pode ser também, né? Só que os Misfits são de Nova York, né? Então será que os Misfits já estavam trabalhando e fazendo turnê pelos Estados Unidos inteiro para chegar até Hollywood? Não sei. E os Misfits eu traduzo como rebeldes, né? Desajustados, aqueles que não se encaixam nos padrões, né? Bem a ideia do punk rock, né? Mas o Misfits era uma gíria muito antiga, talvez até anos 50, e talvez até por isso que a banda usa imagens de monstros dos anos 50. É essa ideia de que se chamava as pessoas de Misfits, né? Depois começou a se chamar as pessoas de punk, né? Quando tu queria falar algo pejorativo para um jovem ou para alguém que era desajustado, né? Então, no Starwood era onde os Misfits iam, né? Então, as pessoas que não se enquadravam iam nesse clube de punk rock. E aí pode ser, né? As pessoas e a banda também, né? Não duvido que os Misfits também não tocaram no Starwood. Billy Zoom e Silver String. Então, o Billy Zoom tocava na banda X.
E ele era ali, foram uma grande influência nos Chili Peppers, né? E a sua corda prateada. Eu não sei se é a sua corda prateada, né? A corda prateada pode ser a corda da guitarra, né? Mas será que a guitarra dele só tinha uma corda? Né? Mas não sei se também o silver string pode ser uma gíria. Deixa eu pesquisar aqui. Pesquisando aqui, não tem nenhuma gíria específica para silver string, né? Como eu sou guitarrista, eu já associo direto string à corda de guitarra, né? Mas a corda de prata, talvez um colar, né? Então o Billy Zoom e o seu colar de prata, pode ser. Se alguém souber, deixa embaixo nos comentários. Well, it might be John Doe. Well, I don't know where I'm gonna sleep tonight. Né? Então, talvez seja o John Doe, que é ali, né, para nós... A gente já traduziu várias vezes do canal, né? Mas o John Doe é o nome que os americanos dão para quando eles não sabem o nome da pessoa ou alguém que seja muito comum, né? O nosso clássico Silva brasileiro, né? A quantidade de pessoas da Silva que tem no Brasil é muito grande, que seria o John Doe deles. Quando tu não sabe, né? Quando não sabe o nome... Se eu não me engano, até tem uma coisa oficial no Brasil, né? Quando tu não sabe o nome, tu põe João da Silva. Eu lembro de alguma coisa parecida assim. Mas seria o equivalente ao John Doe, que também, coincidentemente, era o guitarrista da banda do Billy Zoom, aí, o X. Então, ele diz, I don't know where I'm gonna sleep tonight. Please tell me, can you spare a pillow for my head and hair? Então, eu não sei onde eu vou dormir essa noite. Por favor, me diga se você pode aí, né, separar, se você pode me dar aí um travesseiro para minha cabeça e para o meu cabelo, né? Então, head and hair para rimar com wear, né? Anthony sempre fazendo suas rimas, mas aí diz aqui, né, que o Anthony e o Flea cresceram até mesmo sem lugares para morar, né, e sem o que comer. Então, isso aí também causa essa conexão entre os dois de terem passado por essas barras juntos, né? Então, a gente tem aí essa... E os extremos também, né? De eles terem crescido abandonados, sem um olhar paterno e materno, e eles não terem esse acompanhamento, não terem esse apoio, esse suporte, e ao mesmo tempo usarem a sua sublimação para fazer música e virarem figuras populares no mundo inteiro, né? Então, que vai ser o meu trabalho de conclusão, que é o sofrimento gera, né? A sublimação positiva do sofrimento gera o que a gente tem esse lado, que é uma banda que conecta com milhões de pessoas e trazem algo positivo para eles mesmos, né? Se eles tivessem sucumbido às suas adições e eles tivessem não conseguido serem funcionais o suficiente a ponto de aprenderem os seus instrumentos e melhorarem como compositores, eles teriam falhado no seu processo sublimatório, mas aqui eles são a prova de que é possível. Aquatic mouth dance is waiting for you, né? Ele repete o refrão, a dança aquática da boca está esperando por você. Pucker up for the hologram, I better find out who I am, let it out with a downtown scream because we need more space to jam. Então, pucker up for the hologram. Aqui eu não faço a menor ideia do que ele está dizendo, né? Mas vamos lá. Tive que pesquisar porque Puck para mim é o disco de rock, né? Mas aí a gente tem o pucker up for the hologram. Então você tem... E aí essa expressão quer dizer a ideia de fechar os lábios quando tu come alguma coisa que tem um gosto mais ácido, alguma coisa que te incomode, né? Então... Sela os teus lábios para o holograma. Não faço a menor ideia do que ele quer dizer com isso. I better find out who I am. Né? E eu preciso descobrir quem eu sou. Então, né? O holograma geralmente é uma reprodução de algo que era vivo ou que ainda é vivo. Né? Então, é uma falsa reprodução de alguém que vive e ele precisa descobrir quem ele é. Talvez, né? Uma conexão aí. Let it out with a downtown scream. Né? Então, deixe sair. Tá? Então, ele cerra os lábios com o holograma. Quando ele descobre quem ele é ou nessa busca, ele deixa aí sair tudo com um grito da cidade, né? O downtown é o centro, né? Então, um grito do centro, né? Só que o downtown é o centro da cidade, né? Então, essa metáfora não é o centro da pessoa. Because we need more space to jam. Porque nós precisamos de mais espaço para tocar, né? Para ensaiar, né? Jam eu já traduzi várias vezes, né? Mas também pode ser traduzido como ensaio, né? Eu sempre traduzo como improviso, mas o jam também pode ser um ensaio. But I don't know, to turn it down, I end up being so damn loud and bend your brow, I bend it now. Mas eu não sei como diminuir o volume, turn it down. Eu acabo sendo sempre muito, muito alto, né? And bend your brow, né? Dobre a sua sobrancelha, dobre agora. Interessante. Talvez a ideia de alguém que se surpreende, né? Dobrar a sobrancelha ou também dobrar de tipo assim, putz, né? Quem são esses caras aí barulhentos, né? A ideia de expulsar os Chili Peppers quando fazem as suas sessões de ensaio. No verso 6 ele diz Prototypical Sunday Night, Smog Flowers, They Don't Bite. Aqui a gente tem umas referências meio contrárias, assim.
Porque, na verdade, quando eu pesquisei prototopical, sempre apareceu prototypical, né? Que seriam as noites de domingo prototipadas, né? O protótipo das noites de domingo. Mas prototopical, aqui quando eu fui pesquisar essa palavra em específico, tem a ver com algum tipo de medicação. Então, será que o protótipo da noite perfeita era usando algum tipo de remédio, de substância? E aí ele tem smog flowers, né? O smog é uma combinação que a gente pode traduzir como fuligem, né? Aquela ideia de quando tem muita poluição no ar, ela cria o smog em inglês, né? Então, seria aqui as flores, né, contaminadas pelo ar, elas não mordem. Dirty skies never work so hard, né? Então aqui, né, fazendo referência ao que eu acabei de falar, né? Os céus sujos nunca trabalharam tão duro, né? Interessante. Better step to the angel's flight and I don't know why, né? Então é melhor a gente ir, né, a gente caminhar até o Angel's Flight, que é uma atração muito comum em LA, que é um lugar bem alto que tu pega um bondinho e sobe a cidade. Talvez até para fugir da... né? Não sei se sobe tão alto a ponto de fugir da poluição, mas é essa ideia, né? De subir. Ou talvez a clássica, né? A clássica analogia do subir para se elevar, né? Então, tu vai usar ali os teus prototópicos ali nas noites de domingo, com as suas flores de fuligem, as suas flores contaminadas pelo ar, e aí tu sobe até tu se eleva, né? Com o voo dos anjos, que é o nome dessa atração. And I don't know why the embers of my burning flame are from the spliff, the greatest gift, the greatest gift. Tá aqui, ó, já falou, né? Então, a flor contaminada é o quê? É o spliff, né? Que é uma expressão aí para baseado, né? Então, I don't know why, the embers of my burning flame, né? Então, aí os ember é as fagulhas, né? Ember é fagulha. Fagulha? Vamos procurar. Ember é a brasa, então a brasa da minha chama que queima são desse spliff, né? Se eu não me engano, spliff é um baseado bem fino, né? Se eu não me engano, né? Eu tô bem por fora das substâncias, mas já, né? Sendo músico durante muitos anos, já vi muitas coisas, né? Então, já transitei muito por mundos de substâncias, mas graças a Deus não faço parte, né? I don't partake, como eles dizem em inglês, né? The greatest gift, né? Então ele está dizendo que, né, a brasa da sua chama que queima, do seu spliff, é o grande presente, né? Talvez. Pepper up at the Cathay Bash and with a 45 to split, spilling beer was a good fountain. Então vamos lá, vamos começar por partes que tem mais referência para terminar a música, né? O pepper up é a ideia de tu salgar alguma coisa ou apimentar alguma coisa. É a ideia de tu temperar, de pegar o saleiro, né, e jogar ali sal. Então essa ideia esse ato de jogar pimenta, né, na expressão do pepper, né, que em alguma coisa ou em alguém, né? E aí o pepper up pode ser também a ideia de eles jogarem o som dos Chili Peppers no público, né, ou na plateia, né? Que aqui o Cathay é uma referência ao Cathay the Grande, que era um clube ali que os Chili Peppers tocaram o seu terceiro show da vida. E ele disse que foi um lugar que foi muito bom. E aí o Anthony estava bebendo no palco, e aí ele pulou e começou a girar, né? Que nem ele já falou em alguma outra letra que a gente já traduziu. Começou a girar e girar bastante, e aí a sua cerveja que estava na sua mão começou a pepper, né? Começou a ser jogada e salpicada. Pepper é salpicar. Tá aí. Achei a expressão correta. Às vezes vem um insight exatamente com a tradução. Mas então aí ele salpicou as pessoas com a sua cerveja. And with a 45 to split, spilling beer was a good fountain, né? Então, o que será que é o 45? Qual é essa referência aí? O bash pode ser uma festa, pode ser uma ideia aí de tu fazer uma festa de arromba, né? Uma grande festa, né? Então, o bash geralmente é uma festa muito grande. Então, ele tá com 45 to split, ele tem 45 para dividir. Então, talvez dinheiro? Talvez ele tinha $45 para dividir entre os amigos da banda. Spilling beer was a good fountain, né? Então, derrubando e derramando cerveja foi uma boa fonte, né? Fonte de chafariz, né? Like the milk from a mother's tits, né? Qual será a referência aqui, né? Como o leite dos seios de uma mãe, né? Então, mother's milk. But I don't know slow. Someone has to come and teach me self-control, né? Mas eu não conheço o slow, né? Que é ser devagar, né? Eu não conheço, não funciono com slow, né? Alguém tem que vir e me ensinar o autocontrole, né? Isso aí é
durante a carreira inteira dos Chili Peppers, a gente tem esse pedido do Anthony de que alguém ponha limites, né? Falta da figura paterna, que já tá mais uma vez na música aparecendo. Or should I say, fuck it and we go? Ou talvez eu deva dizer, né, que se dane e lá vamos nós. That was pretty good, né? Então isso foi muito bom. E essa aqui, né, já bem estendida, foi a letra dessa música fantástica, né? Que eu comecei a gostar bem mais depois de ter escutado pela primeira vez e retomando ela para fazer esse vídeo. Eu achei excelente essa música, mas como sempre a gente pode continuar essa conversa nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Solve From English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.